Acompanhar esse subgênero do cinema de filmes de super-herói tem se tornado uma experiência cada vez mais traiçoeira. Lembro lá quando a gente curtiu Mulher Maravilha e depois se decepcionou pra caramba com a sequência, Mulher Maravilha 1984? Infelizmente, a mesma sensação acontece agora com Pantera Negra. Filmaço de 2018, aí um dos recordistas de bilheteria e um dos filmes mais elogiados, inclusive, entre todos, né, do universo cinematográfico Marvel, chega agora com a sequência Wakanda para Sempre, que infelizmente não faz jus ao sucesso e ao tamanho que o primeiro filme proporcionou para esses personagens, né? Claro que a gente tem que considerar que a partida repentina e chocante do Chadwick Boseman em 2020 acabou provocando uma mudança repentina e gigantesca na produção da segunda parte do Pantera Negra, né, da sequência do Pantera Negra, porque o Ryan Coogler, que volta para a direção aqui também desse filme e assina o roteiro mais uma vez ao lado do Joe Robert Cole, que também tinha sido colaborador dele lá no filme de 2018, dessa vez teve que alterar tudo, né? Afinal, o planejamento foi totalmente por água abaixo porque eles perderam simplesmente o protagonista da história, o personagem principal que fazia o Pantera Negra. E aí ficou aquela... por um curto período ficou-se aquela especulação, será que vão fazer um recasting? Felizmente a Marvel acabou optando por não fazer recasting, dar sequência para esse personagem, mas usando uma outra abordagem que é explorada aqui em Wakanda para Sempre. E por que eu digo que eu fiquei decepcionado com esse filme? Os aspectos emocionais que ele explora, justamente por conta da ausência, né, do Chadwick Boseman, ela se reflete na história porque a gente também vê o Pantera Negra feito por ele aqui, que também morreu no filme, né? O filme abre, inclusive, com isso, né? O personagem dele tem uma doença ali que surgiu misteriosa e ele acabou morrendo, e isso o filme então vai explorar como que a morte repentina do personagem vai se refletir nas vidas dos seus familiares ali, da Rainha Ramonda, da sua irmã Shuri, né? E claro, dos outros personagens ali, da Nakia, da Okoye e todos os outros ali do reino de Wakanda. Então o filme faz isso muito bem nos seus primeiros minutos e inclusive tem uma homenagem muito singela e bonita, feita até através dos próprios créditos de abertura, né? Aqueles famosos créditos de abertura da Marvel, com aquela fanfarra já conhecida, né, por todos os filmes e todas as séries do Disney Plus, e que eles usam aqui em silêncio, não toca nada, não tem som, ela é totalmente silenciosa para fazer uma homenagem justamente ao Pantera Negra e claro ao seu intérprete, o Chadwick Boseman, que como eu falei antes, nos deixou em 2020. Mas a partir daí, o que sobra do filme, né? Porque o filme não pode ser só uma homenagem a um ator, a um personagem. Tem que ser usado isso para contar uma história nova, mostrar realmente as reverberações da partida do personagem para aqueles personagens, para aquele universo. E o filme tenta fazer isso colocando uma pimentinha ali com discussões políticas e sociais envolvendo ali o interesse das nações mais poderosas do Ocidente, ou pelo menos duas delas que aparecem em destaque no filme, né, Estados Unidos e França, interessadas em descobrir a fonte do vibrânio, né, em botar as mãos no vibrânio, porque né, um mineral tão poderoso assim que proporcionou que Wakanda realmente se tornasse uma civilização tão avançada tecnologicamente, eles obviamente querem botar as mãos naquilo e, claro, utilizam daquele subterfúgio de provocar rupturas no governo local para tentar botar as mãos ali, meio que como os Estados Unidos fizeram lá na década de 90, criando conflito com o Oriente Médio para provocar uma guerra que proporcionasse a eles a chance de colocar a mão no petróleo e dominar o petróleo naquela região também. Então o filme explora isso, só que ele vai muito na superfície, ele só joga essa ideia. A gente está vendo ali o agente Ross, ali, o personagem do Martin Freeman jogado na história, no meio dessa confusão toda aí, né, meio que sem função também, né? Claro, o filme acaba sendo obrigado a dar mais proeminência a personagens que eram coadjuvantes no primeiro filme, né? Então, por exemplo, a Angela Bassett aqui tem muito mais presença na tela e ela aproveita muito bem isso, inclusive, ela é um dos destaques do filme, realmente por conta dessa necessidade que o roteiro imprime, né, de colocar a personagem dela, a Rainha Ramonda, no primeiro plano. Realmente tem muito mais participação, muito mais voz aqui efetiva, pelo menos uma parte da história, né? Assim como a Shuri também, que era uma personagem coadjuvante lá no primeiro filme, né? Aquela personagem simpática ali, a genezinha de Wakanda, irmã do personagem principal, e que aqui é alçada meio que a contragosto ou não, né? O filme nunca deixa isso muito claro, coloca essa personagem então, dá a essa personagem um protagonismo que ela não tinha antes. E isso, infelizmente, não funciona muito bem ao longo da história que é explorada em Wakanda para Sempre, que ainda se aproveita também para fazer a introdução do Namor,
um outro personagem do universo Marvel, que chega agora também aos cinemas, interpretado aqui pelo ator Tenoch Huerta, que para quem acompanha séries de TV deve reconhecê-lo lá de Narcos México, aquela série da Netflix. Ele aparecia lá também fazendo um dos personagens. Ele é o que dá vida e voz ao Namor, um personagem anti-herói, que aqui o Coogler tenta, de certa maneira, emular o que ele tinha feito, conseguido tão bem fazer lá com o Killmonger do Michael B. Jordan no filme de 2018, mas que aqui, infelizmente, não funciona muito bem. Eu não comprei muito aquela coisa da figura anti-heróica do personagem aqui, porque ele muda de atitudes e de comportamentos assim, meio que ao sabor ao sabor do vento. O comportamento dele não é muito condizente, coerente ao longo da trama, sabe? Uma hora ele parece ser um vilão, outra hora ele parece só ser um cara incompreendido, aí depois ele volta a ser vilão, para depois ser um cara compreensivo com o outro lado. Então o filme não consegue desenvolver muito bem a introdução desse personagem aqui, embora os aspectos técnicos todos envolvendo, inclusive a introdução do mundo dele ali, né, que afinal ele vive sob as águas, né? A gente tem então todo aquele vislumbre, né, daquele lugar ali onde ele vive, onde a civilização dele vive, né? E tem também, o filme tenta explorar isso através de flashbacks que são muito desconexos ali para explicar as origens desse personagem lá atrás, inclusive alterando as próprias o próprio cânone desse personagem nos quadrinhos, né? Então aqui é uma coisa, introduzindo realmente uma coisa nova para esse personagem. Tem até eles chegam ao cúmulo de explicar por que ele chama Namor. E é uma explicação bem meia boca quando eu falei, é sério isso? É por isso que chama o cara de Namor? Enfim, faltou, parece que nesse filme, talvez pela necessidade de ter que se alterar absolutamente tudo que eles planejavam fazer antes da morte do Boseman, e faltou tempo de lapidar realmente esse roteiro, de fazer com que as tramas se conectassem de formas mais harmônicas realmente, né? Não ficassem parecendo colagens de um monte de cenas de ação aqui e acolá, e introdução de personagens novos, tanto o Namor quanto a própria Riri Williams, né, que faz aí a Iron Heart, né, que vai ser uma personagem que vai inclusive ganhar uma série também futuramente no Disney Plus, uma menina prodígio também que acaba se envolvendo com tudo aquilo ali. Então a trama política fica pelo meio do caminho, o desenvolvimento desses personagens novos também fica pelo meio do caminho, e o protagonismo que é dado para personagens que eram coadjuvantes antes e que assumem um papel mais central aqui na história desse Wakanda para sempre, não funciona sempre. Infelizmente, o roteiro tem muito problema, muita solução de conveniência, envolvendo inclusive, por exemplo, o retorno do Pantera Negra, né, da Pantera Negra, que os trailers já tinham entregado aí. A forma como que é usada para fazer com que a Pantera Negra retorne é muito conveniente, sabe? É uma escolhazinha ali do roteiro que faz assim, o roteiro faz assim, bom, a gente tem que colocar isso aqui, que se não colocar isso aqui, ela não vai ter como retornar lá na frente, se transformar na Pantera Negra de novo, considerando todos os eventos que a gente viu no filme de 2018. Então, o roteiro pega esses atalhos, sabe, que soam desonestos até de uma certa medida, sob uma certa medida, porque são muito convenientes, né? Então, não é uma coisa que soa orgânica, funcional, ou que seria uma consequência de um ato antes. Não, é simplesmente foi colocado ali para justificar uma coisa que acontece mais à frente no filme. Então, o Wakanda para Sempre para mim foi uma decepção. Não é um filme desastroso, tá longe de ser desastroso, mas comparado ao filme de 2018, tematicamente, né, ele não consegue atingir o mesmo patamar. Ele é uma boa história de ação, né, inclusive tem alguns momentos que eu fiquei achando, peraí, tô vendo o filme do Ryan Coogler ou do Zack Snyder? Pela quantidade de slow motion que tem nas cenas de ação, principalmente envolvendo as chegadas dos personagens lá do Reino do Namor, né, porque eles gostam de fazer aquele splash da água explodindo na tela, né, mostrando aquilo. Então vários momentos daquele acontecem ao longo do filme. Fiquei parecendo que eu estava assistindo um filme do Zack Snyder, como eu falei. Mas Wakanda para Sempre veio, faz uma justa homenagem, uma bonita homenagem ao Chadwick Boseman, ao personagem dele, e cria aí alguns, ou pelo menos abre alguns caminhos para que esse universo se expanda um pouco mais ainda, porque obviamente esse filme vai fazer dinheiro e eles vão fazer mais filmes do Pantera Negra também, explorando o uso desses outros personagens que estão aí sendo introduzidos nesse filme aqui. Mas ficou aqui a decepção realmente de não ter visto um filme tão bom e tão empolgante quanto foi aquele de 2018. Ryan Coogler tentou, mas para mim não funcionou. Esse Wakanda para Sempre não funcionou. Ele termina inclusive ali com uma cena pós-crédito, a primeira cena pós-crédito, quer dizer, só tem uma cena pós-crédito, que na verdade é a continuação da última cena do filme,
e que eles ainda introduzem uma coisa ali que meio que do nada, aleatória, que fica soando como assim, talvez isso fosse ser explorado no roteiro original, né? Se o Chadwick estivesse aqui entre nós e tivesse continuado fazendo esse papel, seria uma ideia a ser explorada naquele filme, daquela ideia original, mas que nesse filme aqui soa solto, jogado aleatoriamente ali, só para criar um último impacto, uma última surpresa, que emocionalmente para mim não funcionou também. Não funcionou, eu não me conectei com aquilo. Enfim, Wakanda pra sempre. Um filme decepcionante, infelizmente, nessa fase 4 da Marvel que tá aí aos trancos e barrancos, né? Tropeçando pra caramba. E Wakanda pra sempre foi mais um exemplar dessa problemática fase 4 do universo cinematográfico da Marvel. Mas e você? Assistiu Wakanda pra sempre? Diverge totalmente da minha opinião? Comenta aqui embaixo, eu quero saber qual é a sua opinião, se você gostou desse filme ou se você também não gostou desse filme, comenta aqui embaixo, vamos continuar essa conversa. E como eu sempre faço, deixo aquele convite para que você se inscreva aqui no canal, se não for inscrito, e acione o sininho aí para receber notificação de todos os vídeos que a gente colocar no ar aqui ao longo das próximas semanas. Tá legal? Agradeço por ter assistido, tchau!